Bom dia para você, 9 horas mais 4 minutos. Tá chegando a hora de Ricardo Elbert dar a voz aqui no nosso Notícias da Breca. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Robson. Bom dia para você. Bom dia para você também que está aí do outro lado, seu brecoso, sua brecosa, que fazem parte da nossa vasta audiência. É isso aí, Ricardo. E a gente já começa com a vinheta? Bora lá. Simbora então, Notícias da Breca. Notícias da Breca. Breca News. Actualité Breca. Novità Breca. Episódio de hoje, melhor do que xixi filtrado, só mesmo essa pizza de ovo gigante. Epa, simbora saber então dessa novidade, não tanto deliciosa, né? Pois é, começando então, será? Vamos ver, né? Começando então aqui, lembrando que tudo pode ter aquela reviravolta e tal, o ideal é que tenha, a reviravolta, o plot twist, né? Então, a NASA, que é a Agência Espacial Norte-Americana, anunciou que está em fase de teste, Robson e ouvintes, de uma tecnologia capaz de reciclar até 98%, ou seja, quase tudo, né? Faltando ali 2% só, da urina dos astronautas que se encontram na Estação Espacial Internacional. Experiência interessante, hein? A gente se pergunta pra quê, né? Pois é, a explicação tá aqui, ó. Segundo a NASA, o sistema é capaz de transformar não apenas urina, mas também suor, comida e até mesmo a umidade gerada por equipamentos a bordo do veículo espacial. Antes, o índice de recuperação era de, no máximo, 94%. Com a tecnologia usada atualmente, que já filtra, né? O que eles fazem lá. Porque não tem fonte de água lá, então tem que reciclar, não é mesmo? Tem que reciclar. O pessoal lá aprende, Robson, a reciclar na marra, né? Sim, ou destruir, né? Exatamente. No caso de outros... Pois é, tem que fazer acontecer. Produtos, exatamente. Outras necessidades, vamos dizer de outros componentes ali que acontecem, né? Essa palavra certa. Exatamente. Mas como funciona essa tecnologia de filtragem? Segundo a NASA, Robson, os líquidos captados passam por uma série de filtros especiais. Não é o filtro do Instagram, tá? Para quem tá habituado aí. Também não é o filtro de café, são filtros espaciais e especiais, ó. Isso. Que se transformam em salmoura, que passa por um processo de evaporação para contenção de água em estado líquido. Em seguida, um reator catalítico decompõe qualquer contaminante que porventura ainda possa estar presente. A partir daí, sensores monitoram a qualidade da água, reprocessando, se for preciso, uma quantidade que ainda não esteja com grau de pureza aceitável. Por fim, o equipamento acrescenta iodo para evitar a proliferação de micróbios e depois armazena o volume tratado. Interessante. Reutilizando então o produto? Exatamente, né? O produto interno bruto lá, né? Isso. Pelo menos parte dele. Você não pode pensar nessa reciclagem na hora de estar consumindo o produto, né? Pois é, e a agência espacial, a NASA, revelou ainda que cada tripulante lá da nave, né, precisa de cerca de 1 galão de água por dia. Sim. Nós também, né? Algo aí como 3,5 litros, seja para consumo próprio dele ou então para preparação de alimentos e também para higiene, incluindo tarefas como escovar os dentes. A água precisa econômico, né? 3,5 litros. Exatamente, a água precisa estar limpinha. E agora, tcharam, você vai dizer, uau, não esperava por isso? O pessoal de casa vai dizer, tá aí a reviravolta que ele falava. Agora a reviravolta inesperada. A maneira encontrada para sanar as necessidades dos astronautas pode parecer inusitada, mas a NASA garante que a água consumida a bordo é mais limpa do que a consumida na Terra. Interessante. Exatamente. Bem interessante. Pois é, mais limpa, né? Levando em consideração aí os fatores contaminantes, né? E todo o processo que a água passa, né? Exatamente. Aliás, não dá pra, hoje em dia, ainda mais poço artesiano mais ainda, mas mesmo a água encanada, não dá pra confiar 100%. A gente tem sempre que filtrar, porque a gente tem que pensar o seguinte. Há alguns anos, beleza, as pessoas iam beber água, iam buscar água para casa, para as necessidades, em fontes, como aqui em Itagui tem a famosa gamileira. Isso. Só que há alguns anos não tinha a rede de esgoto que tem hoje, então hoje tem muita tubulação passando no esgoto. E essas tubulações ficam em contato com o solo, sejam elas de plástico ou de ferro, elas se rompem e deixam vazar contaminantes aí no solo, que de uma forma ou outra vão, às vezes, né, para esses lençóis freáticos. Então, acredito que, tal como a NASA, é bom fazer exames aí na sua água, né? Checar se está tudo bem. De repente a NASA pode abrir esse processo aí para poder, quem sabe, né, ser copiado, vamos dizer assim.
Pois é, aliás, né, o que mais tem por aí é a gente vendendo o tal do travesseiro da NASA. Isso, famoso. Famoso, né? Que nada mais é do que um travesseiro ergonômico e tal, similar ao que é usado pelos astronautas. Para de menos é R$130. Ah, pois é, não vai demorar para começar a ter os filtros da NASA. Os filtros da NASA. O pessoal chegando aí na casa da dona de casa e, ô Robson, vamos... NASA Corporation. Exato, vamos registrar essa ideia, né? Que a NASA, pelo visto, não teve ainda, o pessoal não teve ainda, vamos patentear essa ideia. Já pensou? Né? Temos que patentear essa ideia para... Estaremos milionários. Exatamente, para quando chegar um vendedor aí de filtros da NASA, tem que ter ali a nossa marca ali no cantinho, a nossa logo. Mas falando sério, eu acredito que o processo de custear isso deve ser bem oneroso, né? De fazer o processo de filtragem, né? Dessalinação da água, tirar o sal da água já é um processo caríssimo, né? Sim, exatamente. Então não é tão viável para algumas regiões. Imagina esse processo da NASA. Exatamente. Purificação de 100% da água, deve ser barato não. Porque o caminho é esse, né? O caminho para a água doce, a água que a gente consome em casa, é um futuro mais responsável, mas infelizmente, né, os nossos similares a maioria pelo menos não se toca com relação a essa necessidade ambiental. Necessidade. E é futuro, né, Ricardo? É o futuro, exatamente. Então, se não derem um jeito, se todo mundo unido não fizer a sua parte... Não pensar nisso, né? Daqui a 50 anos... A gente vai ter que estar usando o filtro da NASA aí, ó. Imagina. Vai ali na sanita, no banheiro. Vai lá com uma garrafinha com o filtro já acoplado. Isso. Duas notícias, essa então, a da NASA, e se embora para outra, curioso. Exatamente. Um ovo, Robson, 3 vezes maior do que o habitual. O ano começou com tudo, hein? Olha só. Um ovo, como eu disse, 3 vezes maior do que o normal, o tamanho médio, né? Foi colocado dia desses, agora dia 6 de janeiro, por uma galinha, numa fazenda italiana, fazenda Fattoria Laveglese. Não sei se eu pronunciei corretamente, mas enfim, Fattoria Laveglese, deve ser isso, ou algo parecido. Bom, um ovo, né, tem em média 60 gramas, e esse da galinha italiana pesa 193 gramas, bem mais do que o dobro, né? Então, o dobro seria 120, 193 gramas, como demonstrou a balança. Inclusive, quem estiver vendo o nosso vídeo agora vai ver a foto da balança com o ovo em cima, e claro, né, a dona da fazenda não é ovo, mas ficou chocada. Bom trocadilho. O dono da fazenda... italiano vai ser Fattoria Laveglese. Pois é, o dono da fazenda não é ovo, mas ficou chocado com o tamanho do ovo. Certinho, chocadíssimo, né? Pois é, chocadíssimo, né? Os animais estão usados, né? Um vive tanto, como o caso de ontem, outros já botam ovos acima do normal. O que está acontecendo com a natureza, hein, Ricardo? Pois é, e que saída ampla essa galinha, né? Que ela tem aí, porque, né? O tanto que uma galinha... Cloaca? A cloaca dela, exatamente, o termo certo, o termo correto, clínico, né? Clínico. O termo... Avantajada. Exatamente. Cloaca avantajada que tem aí essa moça, né? Essa galinha. Porque normalmente isso aí, como nós dissemos aqui, uma média de 60 gramas, elas já fazem aquele escândalo todo que galinha faz quando tá botando. Imagina. Sim, imagina. E agora resta saber também, se esse ovo choca, a ave nasce, qual seria o tamanho? Já nasce um galo, já Nossa, que avantajada, né? Um peru, o que peru, exatamente. O ovo permanece intacto, né? Eles não quebraram ele, e os donos acreditam que dentro tenha 2 gemas. Algo que acaba então por não ser tão raro, que talvez explique o tamanho avantajado dessa peça, desse ovo aí. Pois é, boa sorte para essa galinha. Vida longa para ela. Vida longa para ela, e os donos da fazenda aí estão felizes, né? Porque viraram notícia, estão sendo procurados, né? Estão saindo aí nos noticiários, o que fez com que esse fato então chegasse também à nossa mesa de trabalho. Nós temos uma mesa de trabalho, sabia disso, Robson? Temos. Ela sala de preparação. É uma mesa de trabalho que ela não é num lugar só. Uma hora ela é em casa, outra hora ela é aqui, outra hora ela é na varanda, mas temos uma mesa de trabalho e chegou a nossa mesa de trabalho ainda hoje, né? Versátil, né? Versátil. Nossa mesa de trabalho não tem hora, exato, não tem hora. Nossa mesa de trabalho fica aberta 24 horas. Ontem mesmo alguém me perguntou, mas em qual momento que você prepara as notícias da Breca? A hora que der, o tempo todo, a hora que der, chegou notícia curiosa aqui, a nossa mesa de trabalho, e a gente está fazendo, lembrando que o Notícias da Breca não é só o rádio, né? Também está na internet,
Temos E lá essa é a vida do jornalista, Exatamente. né? Quem acha que é fácil... Isso é notícia, isso aqui não é piada. Respira isso todo dia, né, Ricardo? Isso é notícia, não é piada, as notícias são colocadas lá no nosso blog, é só jogar no Google aí Notícias da Breca que você encontra e nas redes sociais também. É isso então, NASA e também a famosa galinha aí com ovo de 3 vezes maior que o tamanho normal. Gigantesco. É isso aí. Pois é, como eu disse, quem quer saber um pouco mais aí dessas histórias, ver, aliás, né, as fotos e vídeos das histórias curiosas que a gente conta e também, Robson, ver algumas histórias exclusivas, porque nem todas dá tempo de trazer aqui no rádio, então tem muita história curiosa, né? Tem muita história curiosa também. Tudo lá, verídico. Já tudo verídico, claro, já no nosso site tem várias sessões curiosas, a pessoa já pode acessar lá o nosso blog e navegar bastante pelas histórias né, curiosas, engraçadas, cômicas e as nossas redes sociais também, estamos lá nelas, nas principais redes, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn também, no YouTube, né, onde ficam hospedados aí os nossos vídeos. Estamos também no X, né, que é o X, Sim. Antigo Twitter, estamos lá também. Qual mais? O Reddit, que é uma das principais fontes aí de informações curiosas. E isso passa de um para outro, né? Em uma rede social você vai linkando a outra. Exatamente. Inclusive, quando a pessoa entra lá no nosso site, no nosso site /blog, tem lá um link, né? Na parte superior tem o íconezinho de cada rede social. Se eu esqueci de alguma, tem o Threads também. Sabia que estava esquecendo o Threads, que é aquela nova rede do Instagram. É o Twitter do Instagram. O Twitter do Instagram. Estamos no Threads também. Então é só acessar, procurar Notícias da Breca e navegar bastante e fazer parte desse clube de brecosos e brecosas. Se deliciar com as informações pitorescas. É isso mesmo, é isso aí. As Breca News. Break News. Breca News! Ricardo Ebert, esse foi mais um Notícias da Breca. Exato. De volta amanhã. Isso aí, aqui no rádio. Exatamente. Continua aí 24 horas na internet, como eu falei. A nossa mesa de trabalho não para. Break News. Notícias da Breca. Breca News. Actualité Breca. Novità Breca.